Quando se fala em devido processo legal, muita gente pensa em burocracia, em uma formalidade excessiva, em atraso na justiça, mas a verdade é que o devido processo legal, ele existe justamente para coibir esse tipo de situação e também para limitar um Estado que puna sem limites. Meu nome é Luiz Marconato, eu sou advogado e hoje eu vou te explicar sobre esse princípio basilar do direito penal e também o porquê não pode ser relativizado, quais são os riscos de relativizá-lo. Esse princípio do devido processo legal, ele não nasceu no Brasil. Ele remonta à Magna Carta lá de 1215. Naquele momento histórico, o objetivo era assim brilhante e também muito revolucionário para a época. Basicamente, ele veio para limitar o poder do rei. A ideia, quando surgiu esse princípio do devido processo legal, era o quê? Que o rei também era uma pessoa e deveria responder ali às leis, e que ninguém deveria ser punido sem ter todo aquele trâmite processual, com acusação, com defesa, enfim, com um procedimento previamente estabelecido. Então foi ali em 1215, mais ou menos, que surgiu, né, dessa forma, o princípio do devido processo legal, que trouxe aí bases para um julgamento justo, a base de proteção contra arbitrariedades, contra o poder absoluto ali e sem controle do Estado. Avançando alguns séculos, esse princípio chega até nós com status constitucional, ou seja, ele está previsto lá na Constituição. A Constituição Federal ela é clara, né? Ela fala que ninguém será privado, ninguém será condenado sem que passe ali pelo devido processo legal. Isso significa o quê? Que o Estado ele pode punir desde que siga as regras do jogo. Ter direito a seguir o devido processo legal não é uma regra opcional, é obrigatória. Hoje, as correntes doutrinárias, elas apontam, né, o devido processo legal em dois aspectos. O primeiro aspecto, substantivo, ligado ao direito penal material. Daí entra princípios como anterioridade, legalidade, irretroatividade, princípio da individualização das penas. Basicamente, ninguém pode ser punido sem uma lei anterior que o defina, ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato e ninguém pode sofrer uma pena desproporcional. O segundo aspecto é o aspecto procedimental. Ele está ligado ao direito processual penal. E é nesse segundo aspecto que a gente pode falar da ampla defesa, do contraditório, do princípio do juiz natural. Sem essas garantias, basicamente não existe um processo, existe uma encenação para que seja, para que chegue, né, ao final ali de uma pena, de uma sentença. Forma não é detalhe dentro de um processo. A forma é garantia. Existe uma ideia muito perigosa no senso comum jurídico de que forma ela não importa, o que importa é o resultado. Mas esse é um erro muito grave, porque a forma, ela é o que garante, ela é a segurança para que todos tenham o mesmo tipo de julgamento, para que a todos seja garantido o mesmo procedimento, os mesmos direitos. Basicamente, quando a gente fala de forma, a gente limita, né, o poder punitivo do Estado ou alguma arbitrariedade, ou pelo menos chega mais perto, né, de fazer isso. Quando se flexibiliza a forma para atingir um resultado nobre, por exemplo, o combate ao crime, você abre um precedente muito grande para arbitrariedades. Consequentemente, você dá ao Estado ali um poder que pode se voltar contra você. Toda vez que o processo penal ele é atropelado, ele é, né, flexibilizado, são com os mesmos discursos. Pelo bem da sociedade, pelo combate à criminalidade, para resguardar o Estado democrático de direito. Só que a gente vê, né, pela história, que todo Estado arbitrário ele não surgiu do dia para a noite. Ele começou com a flexibilização de procedimentos, de garantias, com esses discursos de proteção ao Estado, de proteção à pessoa, de combate à criminalidade. No entanto, se o legislador ele criou aquilo ali na ideia, né, de proteger a sociedade, de proteger o Estado, por que tem que haver uma flexibilização para atender determinadas classes, para atender determinados interesses pessoais? Então, assim, principalmente hoje, né, no Brasil, a gente vê uma flexibilização um tanto quanto absurda aí de, né, enfim, várias e várias normas. Um exemplo bem claro, eu acho que independente de opinião política, aqui falando só do aspecto jurídico, é o inquérito das fake news, que ali, né,
já extrapolou todos os limites do que poderia extrapolar. E já nessa seara, né, hoje a gente vê muito o que é chamado de processualismo penal abusivo, onde se esticam as formas, se relativizam as nulidades, principalmente prioriza o resultado em detrimento das garantias. Como eu disse, né, se existe uma regra, se existe uma norma, ela está na Constituição, ela está no processo penal, ela não deve ser relativizada, ela deve ser aplicada, tem que seguir as regras do jogo. Se a gente para de seguir as normas ali previstas, se a gente começa a relativizar para um interesse próprio, a forma ela deixa de ser forma e ela passa só a ser uma decoração, né? E novamente, como já disse em outro vídeo, o processo penal ele não protege o criminoso, ele protege pessoas, direito das pessoas. E a forma é a garantia de que o processo ele vai ser aplicado da mesma forma para todos. Porque hoje é o outro, amanhã ou depois pode ser, ou pode ser você. Ninguém é isento de responder um crime, ainda que não tenha cometido um crime. Quantas e quantas situações a gente vê aí de pessoas confundidas, de falsas acusações, enfim. Então, o devido processo legal, esse respeito pela forma, pelo procedimento, pela garantia, pelo que está escrito na norma, é uma garantia para pessoas e não para criminosos e nem para pessoas de bem, pessoas de mal, esquerda, direita, fundo, centro. É para pessoas. Enfim, basicamente o alicerce de todo o direito penal, civil, é o devido processo legal. É importante a gente sempre pensar, quando se trata principalmente de direito penal, além das manchetes, do que a gente vê nos jornais, se você quer ter um conhecimento aí sobre a área do direito, sobre curiosidades, rotina, enfim, se inscreve aí no canal, agradeço por assistir esse vídeo, até a próxima.